continua ainda falando sobre saúde. A nossa produção convidou a presidente do Conselho Regional de Medicina. A pauta é a superlotação das unidades hospitalares do estado, entre outros assuntos. Aqui a gente recebe a médica Rosa Amélia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Claro que é uma situação que precisa de fiscalização, precisa de denúncia, precisa também de solução, principalmente porque a população é a principal afetada, mas como o Conselho está somando esforços justamente para tentar reverter situações vergonhosas, não só de grandes hospitais, mas dos postos de saúde da capital e do interior. Bom dia, senhores telespectadores. O Conselho Regional de Medicina tem trabalhado nessa gestão desde 2013, quando nós assumimos. Nós temos trabalhado fazendo fiscalizações. Nós trabalhamos com base nos códigos de ética médica e no código de processo ético profissional. E o que é que nós fazemos? Nós fiscalizamos, identificamos os problemas. O que é que cabe ao Conselho Regional? Quando a situação é extremamente crítica, que já vai comprometer a saúde da população, nós temos o poder de suspender a atividade dos médicos. Esses relatórios de fiscalização estão indo para onde? Para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público Federal. Por quê? Porque nós, enquanto Conselho, fiscalizamos a atividade médica e o nosso papel é identificar os problemas levantados, assim como os demais conselhos da área da saúde. O problema é que essas questões, elas não estão sendo resolvidas. São questões, na maioria das vezes, de gestão dos serviços de saúde. Óbvio que essas questões não são questões particulares do estado de Sergipe. Elas estão a nível nacional, mas são questões crônicas que eu posso lhe garantir que nos últimos 8 anos elas se repetem sistematicamente. A superlotação, nós podemos identificar o seguinte: os mesmos problemas levantados nos últimos 4 anos não foram solucionados. Para você ter os hospitais que estão em Aracaju funcionando, você precisa ter uma rede. O SUS é uma rede que vai desde o bom atendimento lá na ponta e hospitais regionais para, no fim, chegar a um hospital de referência. Acontece que continua aquela história, eu não tenho aonde me valer regionalmente, então o que é que acontece? Eu dreno para a capital. Então, os hospitais da capital, eles estão lotados, eles atendem não só a população sergipana, como as populações que estão mais próximas dos estados da Bahia, de Alagoas e até de Pernambuco. É uma situação que acaba agravando cada vez mais, porque todos os estados, como a senhora já mencionou, enfrentam o mesmo problema. Ao que parece, é a mesma situação, problema de gestão. Aí eu pergunto à senhora, neste mapeamento de unidades hospitalares que a gente tem no estado, essa rede está bem distribuída? Porque uma vez que a população do interior e de outros estados buscam os serviços de Aracaju, é porque está deficitário em algum lugar. E isso acaba acarretando uma longa espera de quem é de Aracaju, de quem está vindo de fora. Isso, o problema vai se agravando, a população vai reclamando com toda razão, problemas de saúde também podem se agravar, e isso vai crescendo. O problema, como a senhora já falou, foi identificado há anos. Exato. Olha, quando o SUS foi proposto, ele foi proposto como uma política de Estado para ser discutida e levada a cabo, que nós teríamos uma rede básica funcionando. Então, você vai resolvendo à medida que a complexidade vai aumentando. Mas, por exemplo, se eu não tenho minha rede básica funcionando, um problema de conjuntivite vira um problema hospitalar. Porque se eu tiver a rede funcionando com postos, com centros, com hospitais regionais, essa conjuntivite não vai chegar aqui. Mas nesse momento, quando você vai num lugar que não tem atendimento, vai no outro, você está com uma criança, por exemplo, com conjuntivite, você vai fazer o quê? Você vem para Aracaju. E vindo para Aracaju, onde é que vai parar? Vai parar no USE. A mesma coisa a questão da maternidade, da gestação
e das complexidades da gestação. Se eu tenho uma rede onde as mulheres que estão grávidas não encontram um pré-natal, uma orientação, essas mulheres, na hora de, como muitas vezes, nós fomos fiscalizar a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, e se você fica lá, você vê até os taques trazendo as mulheres. É uma porta aberta, então tem que aceitar. É uma porta aberta e mencionando esta situação da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, nós recentemente mostramos aqui 2 casos de denúncias de mães, né? Que em um desses casos, o bebê teve o fêmur, o osso da perna quebrado. Isso foi denunciado? O conselho está averiguando, está apurando o que de fato ocorreu? Foi denunciado e o conselho, pelo nosso próprio processo de trabalho, porque o conselho tem que ter suas regras, suas metodologias. Então, como é que nós fazemos? Nós abrimos uma sindicância, nessa sindicância é discutido inicialmente, e quando ocorre de nós identificarmos que houve erro médico ou falta de ética, se a gente puder dizer assim, nós abrimos um processo ético profissional. Nesse período, enquanto há sindicância, enquanto há processo, nós não podemos afirmar se foi um erro ou se foi algo que, por exemplo, aconteceu pelas condições do parto. Porque assim, quando a gente fala o parto pode ocorrer de forma natural, né, como muitas pessoas têm filho e não precisam de nada, mas o parto também é um momento de complicação. É tanto que na história da humanidade, muitas mulheres morriam durante o parto, justamente porque um processo que deveria ser natural, naquele momento complicou. Então, nós não podemos afirmar o que ocorreu, antes de investigar qual era a condição da mãe, como era o acompanhamento, o que foi que aconteceu naquele momento para ter dado esse desfecho. Então, o conselho tem que trabalhar se garantindo que houve o que foi que faltou, então ele tem que avaliar. Eu estou conversando aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã com a médica Rosa Amélia, ela é presidente do Conselho Regional de Medicina. A próxima pergunta que eu faço à senhora é em relação à quantidade de médicos contratados. Esta quantidade é suficiente para dar conta dessa demanda tão crescente? Olha, nós temos muito mais problemas de falta de estrutura do que de falta de médicos. Claro que, assim, porque para você ter um médico e que a medicina funcione, o médico sozinho, nesse momento histórico, ele não dá conta de resolver muitos problemas. Então, nós precisamos ter o médico, mas precisamos ter a estrutura. E um dos maiores problemas que nós identificamos nesses anos é a falta de estrutura para o médico trabalhar. Então, nós temos problemas assim, todo mundo sabe que às vezes o médico pede o exame e esse exame demora uma quantidade de dias muito grande para ser feito. Então, quando você volta ao médico, já complicou. Então, na verdade, nós temos médicos. O estado de Sergipe hoje conta com ativos mais de 4.000 médicos. Então, para uma população como a nossa, é suficiente. O problema é que também existe má distribuição desses médicos. Então, nós estamos concentrados, até porque é uma área interessante, porque as regiões que estão com desenvolvimento econômico muito afetado, ninguém fica lá. Nem o médico, nem o advogado. Então, precisa que o poder público... E não há incentivos para que os médicos eles possam, eu quero trabalhar em Glória, eu quero trabalhar em Itabaiana, eu quero sair de Aracaju, quero trabalhar em Carira? O investimento é pequeno, né? Então, nós não temos uma política de, não, vou colocar você em qualquer local deste país ou deste estado e lhe garanta uma condição digna para um investimento tão grande que é um investimento emocional, de você ser médico. É interessante porque hoje nós batalhamos por uma carreira de Estado médica. O que seria isso? A carreira de Estado médico é que você faria um concurso e você, neste concurso, iria trabalhar em qualquer local que precisasse, pelo Estado.
e que com um salário digno, assim como nós temos hoje. Promotores, né? Temos juízes que têm uma carreira de Estado com determinadas garantias. Então, nós hoje trabalhamos no sentido de que um dia nós conquistemos essa garantia, porque isso sim vai ser uma garantia que o Sistema Único de Saúde funcione adequadamente, junto, obviamente, com uma revisão das políticas públicas de saúde, não só no estado de Sergipe, no estado de Sergipe como a nível nacional. A discussão da política pública de saúde ficou lá atrás. Hoje em dia nós estamos discutindo uma ponta, que é onde a ponta do iceberg, que é onde tudo fica muito mais crítico, que é a questão do hospital. Mas nós precisamos, acho interessante, vocês colocaram aqui uma reportagem sobre meio ambiente. Nós precisamos ter as ações de meio ambiente efetivadas, porque elas reduzem muito o adoecimento. E isso Várias não é novo. ações, né? No ambiente, na saúde, na administração. Eu conversei aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã com a médica Rosa Amélia, presidente do CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. Doutora, muitíssimo obrigado pelas informações da senhora. Muito Um excelente obrigada. dia.